diga-se a verdade, foi a decisão americana de reduzir as despesas com a defesa. Em 2012, o Presidente Obama apresentou a nova estratégia militar americana, que se resume basicamente ao seguinte: há duas coisas da qual a gente não pode sair, uma é a Ásia-Pacífico, outra é o Golfo Pérsico, e há uma coisa da qual a gente vai sair delicadamente, sem que ninguém dê por isso, que é a Europa. Esta mudança de comportamento militar dos Estados Unidos, naturalmente, levanta um problema muito complicado, que é o que me vai fazer... Bom, já lá vamos. Que é o seguinte: é extremamente arriscado, do ponto de vista americano, fazer um pivô para a Ásia que tivesse só uma componente estratégica e militar, assim como é muito arriscado retirar progressivamente da Europa sem manter outro cimento transatlântico. E daí nasceu a estratégia que o Presidente Obama foi defendendo e construindo, que é tipicamente uma estratégia de organizar o mundo em torno dos oceanos. Toda a nossa experiência histórica de integração económica regional passa-se no interior de continentes. Os Estados Unidos são uma ilha. O Canadá, pronto, é uma parte da ilha simpática, o México também, às vezes irrita-se, mas não é nada de grave. E, portanto, a América do Norte é uma grande ilha. E, portanto, se sabe pensar o mundo em oceanos. Os continentais não sabem, nem fazem a menor ideia do que é isso, não é? E, portanto, olham para isto tudo e não percebem o que é que os Estados Unidos estão a tentar fazer. Uma parceria no Pacífico que isola a China. Que tenha o Japão, que tenha outros países, mas ainda é uma parceria fraca. Porque a Coreia do Sul não está, porque a Índia também não está. A outra parceria é a parceria transatlântica, para evitar que a Europa siga o que eu vou referir a seguir, que é passar a ser a retaguarda da estratégia chinesa. E no meio, o shale gas vem permitir aos Estados Unidos funcionar como garante, em última instância, da segurança energética das duas parcerias que constituem os dois oceanos. Isto é uma estratégia geoeconómica destinada a cobrir um movimento de recuo. Não é uma estratégia ofensiva, é uma estratégia defensiva, traduzindo o recuo do ponto de vista militar. Se olharmos agora para a China, eu agora passo por cima eu trouxe aqui umas coisas que só se vier a propósito. A China dá-me a sensação que tem 4 objetivos geoeconómicos. O primeiro é alterar o sistema monetário internacional, fazendo que a sua moeda passe a ser uma moeda internacional reconhecida e desalojando o dólar da posição dominante. Na minha opinião, claro. Segundo, é colocar os Estados Unidos perante um dilema. Ou a China passa a ser o número 2 das organizações saídas da Segunda Guerra Mundial, ou a China cria outras ao lado, para as quais convida o sul do planeta e uma parte dos aliados dos Estados Unidos. A terceira coisa muito interessante na China, que é criar um espaço económico asiático onde os Estados Unidos não estejam. Como nós não sabemos, eu recordo, não sei qual é que foi apresentado primeiro, eu não sei se isto é os americanos a responder aos chineses ou os chineses a responder aos americanos, mas isto é completamente diferente, porque é isso que eles estão há anos a fazer a mesma coisa. E, portanto, a ideia da China é organizar uma grande zona económica asiática, sem os Estados Unidos, no qual a sua moeda circule como moeda comum e na qual ela organize o seu poder futuro. Quando nós dizemos que a China quer organizar a Ásia, percebemos que isso é afrontar, é enfrentar de forma radical os Estados Unidos, que têm hoje, na relação com a Ásia, uma das chaves do seu poder mundial. Portanto, esta estratégia geoeconómica chinesa é uma estratégia ofensiva, mas é feita com a inteligência chinesa, que é aquela ideia de que nós não queremos ganhar batalhas, queremos ganhar a guerra. E, desse ponto de vista, os chineses têm uma estratégia muito interessante, que o professor António Costa Silva falou, que é a estratégia da Rota da Seda, que é, no fundo, dizer assim: nós... Vou tentar outra vez.
que é a Rota da Seda? Basicamente, a Rota da Seda é um conjunto de grandes... Não se ouve. Está bem. Obrigado. Notem uma coisa. A China está aqui. A China tem uma barriga extraordinária, enfim, tem um problema de obesidade, não é? Do ponto de vista geográfico, mas tem uma barriga extraordinária mergulhada no Pacífico. É uma potência marítima. O problema é que a China, em torno dela, tem uma quantidade de coisas que a gente aqui nem vê, que são ilhas pequeninas. Tem o Japão, que é uma península aliada dos Estados Unidos, tem a Coreia do Sul, que é aliada dos Estados Unidos, tem Taiwan, que não controla, e tem esta zona toda da Capa do Sul. Portanto, a China está a fazer uma coisa completamente inteligente, quer dizer assim, não, nós temos que ganhar profundidade continental, por forma a que, em vez de exportarmos diretamente para o Pacífico, não tem problema, porque não encontramos cá ninguém. Se exportarmos para a Europa, primeiro que a gente chega à Europa, só encontramos a marinha americana. E temos que atravessar vários estreitos. E, portanto, nós não sabemos nunca, no futuro, se temos que, digamos assim, se vamos apanhar algum susto quando desafiarmos os americanos. Portanto, esta ideia de entrar para dentro do continente, de chegar ao Cáspio para a energia e chegar à Alemanha por via do caminho de ferro, é uma estratégia que eu diria que não é ainda uma estratégia ofensiva, é uma estratégia de se proteger enquanto eu não tenho duas coisas que são fundamentais. Uma, porque isto que está aqui não é Mackinder, não é a Eurásia, a grande ilha do mundo, não é nada disso. Ou seja, isto é um movimento enquanto a China não domina os 4 fluidos estratégicos, que são os oceanos, o espaço aéreo, o espaço exterior e o ciberespaço. Quem controla os fluidos estratégicos, dentro da minha opinião absolutamente ignorante, é quem controla o mundo, não é quem controla territórios. Agora que faltava andar a controlar territórios, que é a coisa mais dispendiosa que há. Portanto, o controle dos fluidos estratégicos é o objetivo estratégico dos chineses, que ainda não o têm. Portanto, enquanto não o têm, preferem naturalmente proteger-se dentro do continente. É claro, quando andam aqui pelo continente, já cá estava há muito tempo o Império Russo. E, portanto, vão tentar transformar, como alguns dizem, muito engraçado, transformar a Rússia numa espécie de um grande Canadá. Mas esse problema, mas eles querem chegar à Alemanha, basicamente eles querem chegar à Alemanha. Mas é muito curioso, vejam o seguinte, é que a China, se optasse só por uma expansão continental, deixava de fora todas as periferias marítimas da Eurásia. E ela sabe, da experiência da Guerra Fria, que a estratégia americana para responder à União Soviética foi controlar todas as periferias marítimas da União Soviética. E, portanto, a estratégia chinesa, no presente, não pode ser só euroasiática. E se virem, isto que estão aqui são os caminhos de ferro. Os caminhos de ferro vão todos pelo Sueste Asiático abaixo e para o Paquistão. Por acaso, entre as duas coisas está a Índia. A Índia é uma potência marítima, porque a Índia é um triângulo que foi metido aqui no meio do mar. E, portanto, os chineses têm uma estratégia simultaneamente euroasiática e estão a ter cautelosamente uma outra estratégia, que é uma estratégia de preparar as condições para não deixarem as periferias marítimas, dizendo assim para os Estados Unidos, olha, ocupem-se com o hemisfério ocidental. Pronto. Isto é o que portanto, o que eu estou a dizer é que, neste momento, a Europa está, sem que tenha noção nenhuma disso, não é? Evidentemente, está a ser disputada por duas grandes estratégias de reconfiguração geoeconómica do mundo. Uma americana, centrada nos oceanos. Outra chinesa, centrada na Eurásia, tendo a preocupação de vir a controlar todas as suas periferias marítimas. Pronto. E agora, agora só a terceira coisa, que é a última, que eu vou ficar com aqui, que é o seguinte. Quando nós olhamos para o mundo, eu não sei se é até 2005, a mim só me interessa só me interessam, para compreender o mundo, as rivalidades e as competições. Porque a virtude, a bondade, etc., isso são coisas fundamentais para a gente ir para o céu. Do ponto de vista do sistema internacional, a mim só me interessa que rivalidades e que competições é que vão haver. Porque é isso que vai desenhar e estruturar o sistema mundial. Bom, nós temos 3 grandes rivalidades no mundo, não sei bem até que ano. A primeira é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. É uma rivalidade entre duas potências inteligentes. O que não significa que qualquer delas não possam ter governantes que nos deixem absolutamente estupefactos. Depois há uma segunda rivalidade de história absolutamente fundamental, que ninguém liga nenhuma, que é entre a China e a Índia. E depois temos a grande rivalidade, que é o Islão contra si próprio.
coincidência, o Islão contra si próprio ocupa o sítio onde a Índia e a China vão buscar uma grande parte do seu petróleo. Como disse, já estão a dizer nada que sou consciência, mas porque isso é infinitamente melhor que eu. Portanto, quem olhar para estas três coisas percebe que o mundo, no futuro, vai ter uma configuração que é assim, há um triângulo central, que é o triângulo Estados Unidos, China e Índia. É isto, na minha opinião, vai